Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você chegou até aqui, é para te lembrar algo simples, porém profundo. Ainda estamos aqui. No nosso vídeo anterior, eu falei um pouco sobre a história de Ruth. E é uma história que me encanta. Mas é uma história que nos últimos dias eu fiquei refletindo nela de uma maneira diferente. Diz que a palavra ela se renova. Cada vez que a gente lê uma palavra, Deus dá um discernimento, um entendimento diferente. Sempre um pouquinho a mais. Cada vez que você lê uma palavra e for repetindo e estudando sobre aquela palavra, vai vir muito mais aprendizado. E nessa semana eu me detive no ponto em que às vezes a gente usa a história de Ruth e Boaz como algo romantizado, como algo leve. Olha que maravilha! Todo mundo quer viver um romance como o de Ruth e de Boaz. Porém, eu parei para pensar o outro lado. Eu comecei a pensar o seguinte, até por causa de um próprio vídeo que eu assisti na internet, que dizia assim: já parou para reparar que o livro de Ruth é o único livro que fala expressamente da vida de Ruth? Tem outros livros na Bíblia que falam sobre a vida de várias pessoas, mas para Ruth teve um livro específico. E o porquê disso? Será pela linhagem de Jesus, que ela é da linhagem de Jesus? Será porque, Por que será? Então isso me chamou muito a atenção. E eu parei para analisar e estudar. Então Ruth se posicionou. Sim, verdade. E na frente ela teve a recompensa. Mas simplificar a história é fácil demais. Ela conquistou tudo que conquistou através de trabalho árduo, de seu compromisso, cuidado, sacrifício, e eu acredito que não tenha sido fácil. Ruth era moabita. Isso significa que ela veio de Moab, um povo que não tinha aliança com Deus de Israel. E quando ela disse: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será meu Deus, isso não é apenas uma frase bonita. Isso foi uma ruptura total com o passado dela. Ela abriu mão da sua terra, da sua família, da sua cultura, da sua religião e da sua segurança. Ela foi para Belém como estrangeira e viúva. Isso naquela época significava não ter nenhuma proteção, nenhuma proteção, era horrível. E o posicionamento dela começou através da renúncia. E aí foi quando eu parei para pensar. É uma história bonita. O final dela é bonita. Porque o processo, gente, deve ter doído demais sem ela. Eu acredito que se a gente tivesse a oportunidade de perguntar para Ruth, como foi sua vida? Ela ia dizer: foi mil maravilhas. Como a gente às vezes acredita? Eu acredito que não, sinceramente. O custo da fidelidade seria mais fácil ter ido embora. De fato, Noemi falou para ela ir para Orfa: vão embora com suas famílias, com seus deuses, eu não tenho nada a dar, eu não vou ter filhos mais para vocês caçarem, eu não tenho nada, eu estou pobre, estou viúva, estou amargurada.
Só que Orfa foi, ninguém julgou Orfa. Ah, Orfa foi, beleza. Ela insistiu um pouquinho ali até no final, né? Como a gente vê no capítulo ali. E logo ela diz, tá bom, eu vou com meus pais. Porém, Ruth, ela disse, não, eu vou ficar. E que Deus me castigue se me separar alguma outra coisa da senhora, a não ser a morte. Tipo, eu vou ficar com a senhora. Ela se posicionou, ela disse, eu vou ficar. E ali foi da onde que eu tirei, tipo, ela se posicionou para acompanhar na dor de outra pessoa. Ela estava viúva também. Ela também não tinha nada. Mas ela podia ter um recomeço junto com a família. Ela podia ir lá. Eu, por muitas vezes, quando alguma coisa não dava certo aqui no Brasil, ou ficava sem um emprego, ou me estranhava com a família, não tinha quem cuidasse da minha filha, por muitas razões, eu fiz as malas muitas vezes e fui embora para casa do meu pai, porque lá eu sabia que tinha casa, lá eu sabia que eu tinha comida, lá eu sabia que eu tinha um trabalho e que eu ia certamente prosperar, e eu não ia passar necessidade. Ninguém ia me dar nada de graça, ela também tinha que trabalhar. Mas eu tinha o colo do meu pai. E aqui não. Então eu fugia para onde eu me sentia segura. Então por muitas vezes eu fui órfã. Então eu entendo o que Orfa fez e não julgo. E hoje eu consigo entender Ruth. Porque da última vez que eu passei por coisas horríveis, que eu até tenho compartilhado algumas com vocês, eu decidi me posicionar e ficar. Mesmo não tendo segurança, mesmo não sabendo se eu ia até para comer no outro dia, se eu ia até para calçar, se eu ia até para vestir minha filha, mesmo que o panorama, o cenário era total de destruição, eu me posicionei e fiquei. Então eu entendo Ruth. E eu entendo que Ruth passou por muitas dores. Às vezes a gente quer o final feliz de Ruth, mas se esquece o processo de Ruth. Então Ruth escolheu ficar. Isso significava viver na pobreza, depender de trabalho pesado, viver numa terra onde ela era estrangeira, e ela escolheu um caminho mais difícil por amor e fidelidade. Imagina o custo da humilhação, a humilhação no campo que ela passava. A lei de Israel permitia que os pobres recolhessem o que caía da colheita. Então Ruth, ela foi respigar no campo de Boaz. Isso significava trabalhar no sol, andar atrás dos trabalhadores, pegar os restos que caía, aceitar uma posição social muito baixa, mas muito baixa mesmo. E ela não pediu ajuda. Ela trabalhou com dignidade, mesmo sendo humilhante. E o silêncio. O silêncio e da perseverança. Ruth não aparece reclamando no livro em momento nenhum. Ela não reclamou. Ela caminhou. Ela não questionou Deus. Ela não culpa Noemi. Ela não murmura. E ela não desiste. Por muitas vezes eu já fiz isso. Questiono Deus. Culpa os outros. A gente murmura e a gente acaba desistindo. Teve uma fase da minha vida que eu me vi literalmente chorando, berrando, gente, mas berrando mesmo, debaixo do meu chuveiro e questionando Deus. Por quê? Por que você não quer que eu faça? Por que eu não posso ter? Por que não pode me amar? Porque de tantas coisas eu já questionei muito Deus, e Ele que tenha misericórdia de mim por isso. Eu já falei, é culpa de fulano, de ciclano. Porque fulano não quer me ajudar. Porque ciclano não quer fazer pra mim. E eles poderiam, e eles têm condições.
já fiz isso muito. Acredito que muitos de vocês também tenham feito. A gente murmura, a gente acaba murmurando no desabafar, no momento de dor, a gente acaba fazendo murmuração. Não que a gente não pode desabafar, mas sim a gente tem que vigiar muito de como a gente desabafa, com quem a gente desabafa e analisar muito bem as nossas palavras. Não podemos esquecer que as nossas palavras têm poder. Numa fase muito ruim econômica minha, eu dizia assim, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não posso pagar, eu não tenho que comer, eu não tenho que me vestir. E eu focava no não. E aquilo acabou enraizando em mim. Então eu fiquei quase um ano naquilo ali, só reclamando de Deus, braba, resmungando, chorando, indignada, vitimizando-me. Porque eu não faço mal pra ninguém, eu trabalho, eu cuido da minha filha. E é verdade, eu pelo menos tento não fazer mal a ninguém, sabe? A gente não sabe. Mas, né, bem diz a Bíblia, que há uma passagem de Paulo, uma coisa assim, depois eu vou buscar e falar pra vocês, que dizia assim, o mal eu faço querendo fazer o bem, tipo, sem querer, sem perceber, às vezes a gente faz, reconheço, mas a gente tem que vigiar muito, porque ela teve seu galardão, ela teve o reconhecimento do céu, mas se ela teve o reconhecimento do céu, depois de todo esse processo, tipo, não foi da noite pro dia, não foi lindo, não foi maravilhoso. Eu imagino a Ruth no campo colhendo milho, no sol, pegando os restos que sobrava, tipo, a sobra dos outros, sendo que ela podia estar em casa com o pai, sabe? Com a família se reconstruindo, quem sabe talvez até se casando de novo. Ela ali até aquele momento, ela não tinha uma perspectiva, ela não tinha ainda aquele trato com o Boaz, aquele posicionamento que o Boaz teve depois com ela. Eu imagino assim uma pessoa que realmente escolheu ficar na dor da outra pessoa por sobre a dor dela. Ela não se importou com a própria dor e ela disse, não, eu vou ficar, eu vou ser fiel. E isso é maravilhoso. Isso não tem, eu não sei hoje em dia, mas é raro ver isso. É raro que alguém fique na dor, e muito mais raro é que guarde a dor no bolso e vai lá batalhar e fazer para tentar ajudar, curar e ser fiel na dor do outro. Ela simplesmente continuou fiel todos os dias. Isso revela algo poderosíssimo. Deus não se move apenas por palavras bonitas, mas por caráter provado no processo. Se você está passando no processo hoje, tá doendo, tá difícil, não desista. Não desista, porque Deus está vendo teu caráter no processo. E mais à frente, eu tenho certeza que Ele vai mover o céu. Ele vai suprir, Ele vai abençoar, Ele vai curar. Eu não tenho mais mínima dúvida disso. E aí eu me perguntei, o que Deus viu nela? Fidelidade, humildade, coragem e trabalhadora. E um dos pontos que mais me maravilha, amor sacrificial. Aquele amor de amar tanto que se sacrifica pelo outro. Por isso Deus fez algo extraordinário na vida de Ruth. Ela casa com Boaz. Ela se torna bisavó do rei Davi. Ela entra na genealogia de Jesus Cristo, gente. A sua história ganha um livro inteiro na Bíblia. O livro de Ruth.
A gente gosta da colheita de Ruth, mas esquece do campo, esquece da semeadura, esquece do processo. A gente gosta do final da história, mas Deus se moveu pelo processo que ela viveu em silêncio. O favor da vida de Ruth, de Deus, não foi sorte. Foi resposta a uma mulher que permaneceu fiel quando tudo dizia para ela desistir. E é como eu disse agora há pouco, a gente gosta da história de Ruth. A gente se apaixona pela história, a gente chora, a gente sonha às vezes com um casamento como Ruth e Boaz, a gente sonha com ser honrada, sonha com que Deus mova o céu a nosso favor. E às vezes, talvez não é um casamento que você quer, mas sim uma cura, um processo, não sei o que é que tá na sua vida hoje, faltando, precisando. Mas o que seja o seu Boaz, o que esteja representado como o seu Boaz, Deus vai te entregar, mas tem um processo. Um processo que nem sempre vai ser bonito. Um processo provavelmente cheio de dores. Um processo onde, bem provável, você vai ficar sem entender. Por que, Senhor? Mas um processo que te convida hoje a confiar. Um processo que te convida hoje a te fortalecer na palavra. Um processo que te convida hoje a não desistir. Um processo que te convida hoje a não murmurar. Um processo com sabedoria, com sacrifício, com humildade. Deus viu tudo isso. Ruth não estava sentada esperando as coisas cair do céu. Ruth não cruzou os braços e disse: Senhor, me ajuda, e sentadinha ali não fez nada, não. Ruth arregaçou as mangas. Ruth foi à luta. Ruth fez. Ruth, ela se desgarrou. Ela fez o máximo que ela podia fazer. E Deus viu, porque ela fez de coração, fez voltada para Deus, fez sem murmurar, confiando e por amor sacrificial. Por isso, eu cheguei à conclusão que Ruth tem um livro na Bíblia só para ela. E por isso que Deus fez a história de Ruth como a história mais bonita da Bíblia. Ruth disse para Noemi: ainda estou aqui. Nós ainda estamos aqui, esperando o nosso Boaz. Vamos cruzar por esse processo, por esse caminho longo, dando o nosso melhor e tendo a certeza de o que o Senhor está vendo. E no final, lá no finalzinho do nosso processo, vai fazer mover os céus a nosso favor. Mas ficar com a consciência de que uma história linda, com um final lindo, não quer dizer que é uma história sem dor. Não quer dizer que é uma história sem aprendizado. Quer dizer que foi uma história de superação. Ainda estou aqui, e você também.